Bem-vindos a mais uma análise aprofundada connosco. Hoje vamos olhar para um tema mesmo central para quem anda nisto da inovação, do empreendedorismo, a mentoria. Temos por base um texto interessante de Edson Zogby, de 2019, chama-se Sabe o Mento, Sabe o Mentor. É uma reflexão que vem, do Brasil, mas acho que toca em pontos universais. O cenário que o Zogby descreve é muito familiar, não é? Temos um empreendedor, se calhar com uma ideia ainda a germinar, ou talvez já com uma startup a rolar, e está a lidar com os desafios todos de inovar. E nesse contexto, a interação com pessoas mais experientes, torna-se fundamental. O texto fala do mentor como aquela figura um pouco consultor, um pouco conselheiro, muitas vezes até a atuar de forma voluntária, partilhando a sua experiência, a sua história. Ok, vamos lá desconstruir isto. Qual é, segundo o Zogby, a essência de uma mentoria que funciona mesmo? Olha, o ponto de partida, e ele sublinha isso bem, é a ideia de complementaridade. Mas atenção, uma complementaridade específica. O mentor não é um sábio que sabe tudo. Ele entra em cena porque é quase impossível uma pessoa só dominar as áreas todas, não é? Gestão, finanças, tecnologia, marketing. A lista é enorme. Exato. Então, o mentor vem preencher lacunas concretas. Ele traz a peça que falta naquele momento específico. Exato. Isso é importante porque desconstrói logo aquela ideia de que basta ter sido um grande gestor ou ter um nome conhecido. O Zogby é muito claro. É importante que ele saiba especificamente sobre as coisas que o empreendedor mentorado não sabe. Precisamente. Só assim é que pode, como ele diz, sugerir caminhos facilitadores. Não é para dar show, é para ajudar a desbloquear. Isso mesmo. E essa especificidade é a chave. Porque, quer dizer, ter muito conhecimento geral é uma coisa. Agora, conseguir aplicar esse conhecimento quase cirurgicamente a um problema real que está a bloquear alguém, isso é outra história. O que eu acho fascinante nesta abordagem é o foco na resolução do problema. Não é uma aula. Não é uma palestra. Não. É uma intervenção muito focada numa dificuldade que está ali a empatar o progresso. É quase como um diagnóstico e uma receita muito direcionada. E ele ilustra isso de forma perfeita com uma história pessoal, não é? Aconteceu numa sessão de mentoria para a Inovativa, que é uma iniciativa grande do Brasil de apoio a startups, em 2017. Conta-nos lá isso. Sim, é um exemplo muito bom e muito honesto, acho eu. Ele conta que estava a falar com uma empreendedora e percebeu rapidamente que o grande problema dela, naquele momento, era o recrutamento, a seleção de pessoal. Precisava de montar a equipa. Exatamente. E estava ali com dificuldade. E ele admite, com muita franqueza, que essa não era bem a área dele de maior especialidade. O que torna a atitude dele a seguir ainda mais curiosa, não é? Porque, em vez de fugir para a área dele, Fez o oposto. concentrou-se totalmente naquele problema, naquele recrutamento, deu-lhe umas orientações específicas sobre como é que ela podia abordar aquilo e pronto. Considerou que a ajuda dele naquela área estava dada. Terminou ali a intervenção naquele ponto. Sim, e ele até confessa que ficou com algum receio, tipo, será que ela pensou que eu estava a despachá-la? Que não tinha paciência? É uma vulnerabilidade interessante, essa confissão. Mostra a tensão que pode haver. Mas felizmente o receio não se confirmou. Não, pois não. Não. Encontraram-se mais tarde, num outro evento, e a empreendedora fez questão de lhe dizer: olhe, segui os seus conselhos e de facto consegui resolver o problema do recrutamento. Ou seja, aquele conselho focado, mesmo não vindo do maior especialista na área, foi exatamente o que ela precisava. Precisamente. E é este episódio que o leva a pensar mais fundo sobre a postura do mentor. Ele pergunta-se a si mesmo: e se o ego tivesse falado mais alto? E se eu tivesse insistido em falar daquilo que eu domino, ignorando o que ela realmente precisava? Teria sido só tomar o tempo de ambos, como ele diz, um desperdício. Exato. E é aqui que ele faz a ligação com a velocidade que a inovação exige. Ele usa uma expressão engraçada. Diz que a inovação tem que ser wiki-wiki. Wiki, o que é isso? Parece que é havaiano para rápido, rápido. Ah, ok, rápido. A ideia é essa. A inovação precisa de agilidade. E uma mentoria que se perde, que não é focada, torna-se um entrave. Em vez de acelerar, atrasa. Faz todo sentido. No mundo das startups, o tempo é ouro.
Uma mentoria que divaga ou que serve mais ao ego do mentor pode ser fatal para o projeto. Sem dúvida. Portanto, a eficiência, o foco, não são só nice to have, são essenciais. A rapidez aqui não é pressa, é mesmo eficiência. É isso. E isto leva-nos à tese principal dele sobre o que é que distingue um mentor sábio de um mentor que apenas sabe. O saber, o conhecimento técnico, isso é a base. É o mínimo olímpico, digamos. Sem isso, não há conversa. Claro, Mas a sabedoria para ele está noutro nível. que é. É a capacidade de autoconsciência. É ter a humildade, o discernimento para perceber quando é que a sua experiência, por muito valiosa que seja, não é a ferramenta certa. Não para aquele problema específico daquela pessoa específica naquele momento. É saber calar o ego e ouvir o que o outro precisa. É a tal ideia de não se apegar à sua experiência quando ela não é necessária. Uau! Isso exige muita segurança, não é? E um foco total no objetivo, que é ajudar o outro. Sem dúvida. Mas então, se o mentor percebe, olha, isto não é bem a minha área de maior impacto agora, o que é que o Zogby sugere? Fica por ali? Encolhe os ombros? Não de todo. E aqui entra outra parte importante da visão dele. A colaboração. A rede. A sugestão é muito prática. Passar a bola para outro mentor. Ah, interessante. Reconhecer que, se calhar, na rede de mentores, há outra pessoa cuja experiência encaixa melhor naquele desafio. Ele acredita mesmo que, atuando em rede, as coisas sempre serão melhores. Uhum. Portanto, a sabedoria não está só no que se diz, mas também em saber quando calar. E, mais importante, a quem encaminhar. Isso implica ter uma rede que funcione bem, claro. Onde haja essa confiança para passar a bola. Exato. Mas a lógica é poderosa. Nenhum mentor tem todas as respostas para a viagem toda de um empreendedor. Claro que não. E esta ideia de colocar a necessidade do empreendedor acima de tudo, mesmo acima do protagonismo do próprio mentor, leva o Zogby a levantar uma hipótese um bocadinho provocadora. Ele sugere que talvez seja por isto que as mentorias funcionem melhor, ou de forma mais pura, quando são voluntárias. Ui, essa é uma afirmação com peso. Qual é a lógica dele aí? Porque é que o voluntariado seria melhor? Um primeiro instinto seria pensar o contrário. O pagamento garante compromisso, não? A lógica dele é mais subtil. Foca-se nos incentivos. Ele argumenta que, sendo voluntária, elimina-se o risco de o mentor sentir aquela pressão, consciente ou não, de justificar os honorários. Ah, percebo. Ou seja, de estipar a conversa, de falar de mais coisas do que o preciso, de tentar mostrar serviço para além do útil, só porque há ali uma troca comercial. Uhum, para sentir que valeu o dinheiro. Exatamente. O voluntariado, em teoria, permitiria manter o foco só na necessidade real do mentorado, sem que a dinâmica do dinheiro pudesse distorcer a relação. Percebo o argumento. Tira da equação um potencial conflito de interesses, mantém a intenção mais pura, talvez. É essa a ideia. Claro que levanta outras questões, como garantir a qualidade, o compromisso no voluntariado, mas isso é outra conversa. O ponto dele é sobre a motivação e o foco. Exatamente. A questão que ele põe é: qual é o ambiente que melhor promove este tipo de mentoria focada, humilde, colaborativa? E ele lança a hipótese do voluntariado. Ok. Então, se juntarmos as peças todas, o que aqui emerge como o retrato do sábio mentor de Zogby? Parece ir muito para além do currículo, não é? Sim, o saber é preciso, mas não chega. O sábio mentor combina esse saber com uma capacidade de diagnóstico apurada. Perceber qual é o nó górdio agora. Junto a isso, uma boa dose de humildade e autoconsciência. Saber quando a sua experiência serve e quando não serve. E ter a coragem de o admitir. Uhum. Acrescenta a valorização do tempo, da agilidade, o tal wiki-wiki, e, por fim, mostra inteligência colaborativa. Saber quando e como passar a bola. É uma mistura complexa, técnica, emocional, ética. É uma visão exigente para quem é mentor, sem dúvida. Põe a tónica no serviço, não na exibição. A sabedoria de aplicar o conhecimento certo, da forma certa, no momento certo. E a sabedoria ainda maior de saber os limites e o valor dos outros na rede. Exatamente. É quase como desconstruir a ideia do mentor-herói solitário por uma visão mais de facilitador numa rede. Bem, vamos recapitular então as ideias-chave desta reflexão do Edson Zogby. Primeiro, a mentoria eficaz é específica, tem de ir direta ao problema real e atual, não é conversa geral. Segundo, a humildade e a autoconsciência do mentor são vitais. Saber quando a sua experiência não é a mais precisa e não se agarrar a ela por ego. Certo. Terceiro,
A agilidade é fundamental. A inovação é wiki-wiki, rápida. A mentoria tem de ser eficiente, focada. Essencial. Quarto, a força está na rede. Saber passar o testemunho a outro mentor mais adequado é sinal de sabedoria. Colaboração. E, por fim, aquela hipótese mais polémica, talvez, do voluntariado como forma de manter o foco puro nas necessidades de quem recebe a mentoria. Uma excelente síntese. Acho que a visão do Zogby dá-nos um modelo de mentoria muito focado na ética e na eficácia para quem está a inovar. E olha, a pensar nisto tudo, surge aqui uma questão complementar, não achas? O texto foca-se muito e bem na sabedoria, na postura do mentor. Mas, para isto funcionar bem, para o mentor conseguir aplicar esta abordagem, o que é que se exige do outro lado? É um ótimo ponto. A relação tem dois lados. Exato. Que nível de clareza de autoconsciência sobre as suas próprias dificuldades, sobre os seus bloqueios? Precisa de ter o empreendedor para tirar o máximo disto. Como é que quem procura ajuda pode garantir que está a fazer a pergunta certa, a pedir a ajuda específica de que precisa mesmo, e não só, sei lá, validação ou conselhos gerais? Se o mentor tem de ser sábio a dar ajuda, se calhar o empreendedor também precisa de ser perspicaz a pedi-la. Fica a reflexão.